estética. Vamos ver o seguinte, para nós trabalharmos a esfera estética, que é o item 6 do texto ou do ensaio, né, de Weber, Rejeições Religiosas do Mundo e Suas Direções. Nós vimos, na aula passada, a tipologia do ascetismo e do misticismo, em resumo, evidente, e marcamos essas duas posições como duas ações como ações de rejeição do mundo. E o mundo tem esferas de valores, diferentes esferas de valores. Weber vai, então, depois dessa tipologia, mostrar como ascetas e místicos rejeitam essas esferas de valores. Então, vamos botar uma coisa em ordem. Duas maneiras religiosas de rejeitar o mundo. Origem na Índia, segundo o Weber. A ascética e a mística. Temos o ascetismo ativo no mundo e o ascetismo também como fuga ascética do mundo. O misticismo como misticismo que visa a não ação e o misticismo voltado para o mundo. Então, nós temos agora essas duas posições com esses dois tipos extremos, cada uma com dois tipos extremos, de ações de rejeição do mundo, de ações religiosas de rejeição do mundo. Nunca esquecer uma coisa, a religião é religação. Então, eu parto daquela ideia, né, de que eu, asceta, estou me religando com minha origem espiritual. Está dizendo aqui que vai acabar em 5 minutos. Se acabar, vou mandar de novo para vocês, sabe? Ou vai começar, não sei que diabo está acontecendo aqui, mas vamos continuar. Depois a gente dá um jeito e entra em contato de novo. Não sei o que significa isso aqui. Não estou entendendo. Vou rolar, vou deixar rolar. Então, voltando, são essas ações de rejeição do mundo que nós temos, com esses tipos extremos que ele trabalha na tipologia, né, em cada um deles com tipos extremos. E o que significa, na verdade, isso? Religião é religação. Então, eu estou pensando no meu mundo espiritual e quero sair do mundo material. São essas duas ações que eu tenho para ir em direção ao mundo espiritual, e vencer o mundo material em que eu estou aqui agora. Muito bem. Então, eu tenho mas, neste mundo que eu estou aqui agora, neste mundo que eu rejeito, eu tenho várias esferas de valores. Os homens criaram várias esferas de valores. Tem várias esferas para agir nesse mundo. Então, agora vamos ver como Weber trata uma dessas esferas, que é a esfera estética, que está entre as 5 que ele põe como esferas de rejeição desse mundo. Será a política, a econômica, a estética, como falei, a política, a erótica e a intelectual. Então, nós temos esse trecho agora da esfera estética como algo que vai nos dizer como que as setas e místicos se comportam. As setas e místicos se comportam nessa esfera de valores. Tá? Nessa esfera de valores, que seriam os valores estéticos. Agora, é claro que nós temos que falar como é que podemos entender o que seria essa esfera estética. Então, eu estou tomando aqui, para nossa orientação, 2 sentenças vinculadas aqui de um ensaio espetacular do professor Gerd Bornheim, do falecido professor Gerd Bornheim, que foi do IFIX, que foi da UERJ, num seminário chamado A Morte da Arte. Ele, no que escreveu um texto que ele falou Hegel e a morte da arte. E, nesse texto, ele deixou essas 2 sentenças que vão nos orientar agora em relação ao significado de estética e também marcando as relações de estética com arte. Vamos ver o que são essas 2 sentenças.
A primeira é: quase não se faz estética no mundo ocidental. O que se faz muito é arte, mas o pensamento da arte é quase inexistente. Então, a primeira sentença é essa: quase não se faz estética no mundo ocidental. E a segunda é: o que se faz muito é arte, mas o pensamento da arte é quase inexistente. Então, nós estamos diante de algo bastante significativo para nós, que é a indicação de que a estética é uma desrespeito a uma esfera de valores relativa à arte. Tá? Quando nós pensamos a arte, nós estamos fazendo estética, vamos dizer assim. Uma coisa é nós pintarmos um quadro, uma coisa é nós compormos uma música, uma coisa é fazermos uma escultura. Isso é fazer a arte. Agora, pensar aquilo, pensar a música, pensar a escultura, pensar a pintura, isso já é estética. Isso já é a questão. E aí nós temos uma questão séria nisso. Com que valores nós pensamos a arte? Ou seja, que valores tem a estética para pensar a arte? Por que eu estou falando isso? Porque quando nós vamos encontrar no Weber um histórico, bem resumido, evidente, em que mostra que a arte, quando aparece na história, ela não apareceu senão ligada a valores que não eram propriamente valores artísticos, eram, em geral, valores religiosos, valores que não são desses. Ou seja, a arte ligada a uma estética religiosa, a julgamentos religiosos, a julgamento da arte de acordo com valores religiosos. Estou conseguindo resolver isso? Tá dando para entender o que seria estética e o que seria arte, no caso? Em Juliana, em Maria Luísa, Isabel está dizendo que sim. Tudo bem? Juliana também está entendendo? Sim, sim. Ótimo. Então, nós vamos para o texto, fechar aqui a maravilha que o Gerd Bornheim escreveu, de onde eu tirei esse trecho, ou de onde e vamos agora para essas páginas sobre que Weber está o título de esfera estética. E vou ler o primeiro parágrafo, pequeno, e nele vou encontrar uma pequena exposição digamos assim, da posição que teria, digamos assim, a vida estética, ou melhor, a arte ou a esfera estética da vida, vamos dizer assim, em relação às demais esferas da sociedade. Vamos dizer como é que ele apresenta o que seria a esfera estética num primeiro momento. Diz assim: a ética religiosa da fraternidade situa-se em tensão dinâmica com qualquer comportamento consciente e racional que siga as suas próprias leis. Isso é relativo aos itens anteriores que ele escreveu. E vamos entender o que significa isso aqui. Ética religiosa da fraternidade. O que é uma ética religiosa? É uma ação racional relativa a valores. Tá? Ética religiosa da fraternidade é uma ação religiosa relativa a valores. Então, ele diz: situa-se em tensão dinâmica com qualquer comportamento consciente e racional que siga as suas próprias leis. O que Weber está dizendo com isso? Que qualquer ética religiosa da fraternidade, sendo uma ação racional relativa a valores, inevitavelmente está em tensão com qualquer comportamento que seja levado a efeito de acordo com valores diferentes dessa ética, ou seja, qualquer comportamento que siga valores racionalmente trabalhados, que são diferentes dessa
ética e que siga, por isso mesmo, a sua própria lógica, vamos dizer assim, as suas próprias leis, como está dizendo o texto. Vou explicar de novo, porque pode ter sido extremamente confuso aqui no caso. Vamos dizer, eu tenho numa religião de fraternidade uma ética racional, uma ética, e, consequentemente, essa ética é racional, ela é uma ação racional relativa a valores, e tenho alguém que, em outra esfera da vida, elaborou para a sua conduta individual digamos assim, uma espécie de desenvolveu valores racionalmente escolhidos para a sua conduta individual. Esses valores não são os mesmos valores dessa ética de fraternidade. Então, são duas esferas racionais, são duas condutas racionais relativas a valores que estão em tensão entre si. É como se eu dissesse o seguinte: a ética, digamos assim, católica, né, da fraternidade católica, está em choque com a ética, digamos, particularista que pode ter o calvinismo. Todas as duas são ações racionais relativas a valores. Então, elas são duas coisas racionais, duas ações racionais relativas a valores. Mas, embora racionais, são relativas a diferentes valores. Por isso mesmo, vivem em tensão. Então, vou dizer, a ética religiosa da fraternidade situa-se em tensão dinâmica com qualquer comportamento consciente e racional que siga as suas próprias leis. Então, parece que o negócio aqui não vai me desligar, eu fiquei um pouco tenso, confesso a vocês, com a possibilidade de desligar e começar tudo de novo aqui. Mas fiquei um pouco tenso e minha preocupação é essa. Está dando para entender o que eu falei? Está dando para entender? Quer dizer, eu tenho uma ética religiosa racional aqui e tem uma outra religião contra a ética racional. Não são equivalentes. Mas nunca vai ter nenhuma outra ética racional que não está em embate com a outra? E pode acontecer também de existir um código racional, digamos assim, um código racional de conduta individual que não seja também religioso, que pode ser profissional, de uma profissão qualquer. E, por isso mesmo, pode estar em choque com a ética da fraternidade. A ética da fraternidade. O que ele quer dizer é exatamente o seguinte: não há ética, por mais que se creia, digamos assim, portadora da única razão válida, que não entre em choque com outras éticas construídas, com outras razões que são voltadas para outros valores, mas que se consideram igualmente válidas. Esse choque vai acontecer de qualquer maneira. Tá? Porque as éticas são racionalmente construídas, mas para quê? Mas para o quê? Com que sentido? Com que sentido? E em relação a que valores? Porque os valores, na verdade, assim, de maneira crua, eles não teriam uma construção racional deles. Existe construção racional para eles. Tá? Uma construção racional para eles. Você cria uma diferença entre as coisas desse mundo, né? Cria uma diferença entre as coisas desse mundo, por isso você está, digamos assim, pondo valores no mundo, e aí você cria uma ética para se conduzir de acordo com esses valores. Ou seja, você passa a ter uma coisa racional para cumprir esses valores, para obedecer esses valores. Outro criou outros valores, criará também uma conduta racional para cumprir os valores que ele criou. E assim vai, em termos de tensão digamos assim, entre condutas racionalmente levadas a efeito de acordo com ordens racionalmente construídas. Melhorou ou não melhorou? Bom, é que fica, eu sei, essa tensão que bota, mas vai desligar, não vai desligar, eu fico... Mas vamos lá. Em proporções não menores, agora que a gente vai entrar na ética, na questão relativa à arte. Em proporções não menores,
Essa tensão também ocorre entre a ética religiosa e as forças de vida deste mundo, cujo caráter é essencialmente não racional ou basicamente antirracional. Já vou falar sobre isso. Acima de tudo, a tensão entre a ética da fraternidade religiosa e as esferas da vida estética e erótica. O que Weber está falando? Da mesma maneira que uma ética racional vive em tensão com outros comportamentos racionalmente orientados que não são equivalentes a ela, a esse, há tensão também com ações nesse mundo que não são ações motivadas, digamos assim, por forças racionais, que são motivadas por forças não racionais, que são motivadas por forças que são, até por isso, antirracionais. Por isso, ele está falando aqui que são coisas relativas às esferas estética e erótica, são coisas relativas à beleza, à arte e coisas relativas ao amor. No fundo, o que ele está botando aí? Que uma ética racional de fraternidade pode estar em tensão com outras éticas racionais ou qualquer outro comportamento racionalmente elaborado, mas está também em tensão não menor, talvez até maior, com comportamentos que dizem respeito a motivações não racionais, como seriam as motivações artísticas e as motivações eróticas, no sentido amorosas, afetivas. Então, significando que a ética da fraternidade religiosa está em tensão com a arte e em tensão com o amor. No fundo, é isso. E, consequentemente, com as esferas de valores que podem ser construídas para a arte e construídas para o amor. Está difícil? Está difícil? Em outras palavras, a ética, a racionalidade da ética, vou fazer com outras palavras, a racionalidade da ética está, uma ética de fraternidade, uma ética de fraternidade religiosa, que é uma ação racional relativa a valores, está em tensão com a nossa animalidade. Eu diria mais ainda, está em tensão com a nossa inocência. O que não é estranho para nós, se eu estou falando que essa ética vem, no fundo, de uma religião ascética, com componentes místicos, não importa, eu estou falando de uma ética que é de uma ação de rejeição do mundo. Se ela rejeita o mundo, ela vai rejeitar o que é as ações que são motivadas, impulsionadas pela animalidade. Eu diria mais ainda, seguindo pela nossa inocência. Porque é isso que a gente tem que considerar. Pois não? Isso tem alguma relação com o que o Nietzsche fala de descompensação entre o espírito apolíneo e dionisíaco? Tem sim. Porque me lembrou um pouco isso, assim, de coisas que não se têm valorações diferentes e a gente descompensa. Quando você falou da inocência, parece que me lembrou um pouco a relação do Nietzsche com Dionísio. Mas a influência do Nietzsche aí é total, é total. Até porque eu acredito que o texto, que um dos textos mais significativos por Weber, até pelo título dele, seja aquele humano demasiado humano do Nietzsche. A influência aí é colossal, sem dúvida. Sem dúvida. Bom, então, o que o Weber está propondo aqui é exatamente... Deixa eu ver se alguém aqui entrou ou está pedindo algum socorro para entrar na sala. Não. Agora, o que acontece no caso é que
o que ele está trabalhando aí é que tem duas esferas aqui, vamos antecipar um pouco aqui, que podem procurar existir assim. Existir em forma pura, que eu estou querendo falar, é no sentido de encontrar seus próprios valores. No sentido tanto a esfera artística, quanto a esfera estética, quanto a esfera erótica, significando a coisa seguinte: eu quero uma arte em forma pura, eu quero um amor em forma pura, eu quero que essas coisas sejam inocentes, que elas sejam manifestações do que eu não consigo explicar racionalmente, vamos dizer assim. Mas quando ele está falando, então, esferas da vida estética, erótica, está falando de esferas da vida que dizem respeito a isso. Só que as religiões não brincam com isso. Não largam o amor para lá, nem largam a arte para lá. Elas vão se voltar para dominar essas esferas que elas rejeitam. Nota bem, que elas têm que rejeitar aqui, de alguma maneira, em favor da espiritualidade. Então, o que nós vamos encontrar aqui no texto do Weber? Um parágrafo extenso que eu vou ler, faço questão de ler, em que ele vai mostrar que a arte ficou um longo tempo ligada a religiões, e, por isso mesmo, sob o julgamento de uma estética religiosa e não de uma estética artística. O que eu quero dizer com isso? Porque, se eu quero fazer da arte uma coisa que encontre um valor, que se encontre como valor puro, que se encontre como um valor em si mesmo, eu tenho que ter, então, uma estética artística, uma estética puramente artística. Mas, quando eu vejo a vida por aí, eu vejo que a arte é julgada por valores políticos, que a arte é julgada por valores religiosos, valores morais de todos os tipos que os homens possam criar. Nesse sentido, eu encontraria estéticas com valores morais a julgar a arte, estéticas com valores políticos a julgar a arte, estéticas com valores religiosos a julgar a arte, e assim por diante. Eu não vou ter a arte pensada, digamos assim, na pureza da própria arte, no valor artístico que elas possam ter, que a arte possa ter. Daqui a pouco eu vou falar exemplos disso. Então, o que Weber vai trabalhar aqui primeiro? As relações da arte, as relações, em geral, da arte com religião ou religiões, mas relações de tal modo em que a arte vive sob uma estética que não é dela, e vive sob o julgamento de uma estética religiosa, de valores exteriores à arte, e produz, e notem bem, ela própria, a arte, acaba sendo produzida, né? Os artistas produzem uma arte para esses valores. Tá? Para esses valores. Não produzem a arte, pela beleza, por algum impulso que queira levá-los, né? Para uma beleza pura, vamos dizer assim. Eles vão produzir para valores que não são rigorosamente valores artísticos. Então, eu tenho, né, isso é farto, aqui no Brasil, então, fartíssimo, né? Uma arte belíssima, por sinal, mas uma arte voltada para valores religiosos. Tá? Vamos lá, ler o texto. A religiosidade mágica está numa relação muito íntima com a esfera estética. Por quê? Porque, notem bem, essa frase é maravilhosa. A religiosidade mágica, o que é com magia? É do encantamento. Tá? A parte da religião que tem, digamos, algum encantamento, tem uma
uma relação muito íntima com a esfera estética. Por quê? Por quê? Porque a esfera estética, assim, a arte em si, ela vem para encantar. Ela é feita para isso mesmo, para encantamento, como coisa mágica. Então, a associação entre ambas é possível. Mas é possível por quê? Porque, embora toda a racionalidade que uma religião possa ter, ela não dispensa, não tem dispensado na história as possibilidades de trazer algum encantamento. E esse encantamento, em geral, é buscado aonde? Na arte, na música sacra, na pintura sacra. Quer dizer, quando chega, né, num culto religioso, está lá um canto gregoriano, um canto bizantino, sei lá. Eu tenho... O que eu estou vendo ali? O que eu estou vendo ali? Eu estou vendo a arte, né, trazer o seu encanto para encantar a própria religião, racionalmente elaborada em seus valores. Dá para entender isso? Dá para entender isso? É meio complicado, difícil, mas acho que vale a pena a gente trabalhar essas coisas. Não é aquela coisa. A pura e simples mensagem racional, ela não é encantadora. Aliás, é uma coisa que Weber põe muito no protestantismo, que o protestantismo vai no caminho de uma religião que quer ser desencantada. O que a ciência faz para Weber? A ciência faz para Weber desencantar o mundo. O que é desencantar o mundo? É deixar de explicar o mundo, digamos assim, por valores sobrenaturais, por valores, no fundo, inexplicáveis. Por coisas, desculpem, por coisas, no fundo, inexplicáveis. Então, quando eu estou falando aqui quando eu estou falando da arte, estou falando exatamente isso. Ela tem essa coisa de que ela se volta para o encantamento, ela volta para algo inexplicável, para algo mágico mesmo, vamos dizer, mesmo. E aí é que está a religião, ela não se faz pura e simplesmente racional. Ela tem pretensões mágicas nela. Quando digo pretensões mágicas, não é fazer mágica de circo ou coisa ou inventar coisa, é trazer o encantamento. Trazer o encantamento. É não ser uma coisa desencantada. E, então, o que faz? Essa religião, ela se serve da arte como veículo para o seu encantamento. Daí a existência farta, né, na história de uma arte voltada para encantamento religioso. Está dando para entender ou não está dando para entender? Então, vamos lá. Desde seu início, a religião tem sido uma fonte inesgotável de oportunidades de criação artística, de um lado, e de estilização pela tradicionalização do outro. O que significa isso? A religião tem sido uma fonte inesgotável. O artista, né, ele acaba recebendo oportunidades de trabalhar, de produzir arte, de produzir beleza, a vida da própria religião. E a própria religião vem com a pretensão de encantamento, a coisa se casa mais ainda. E com um detalhe, o artista acaba criando um estilo próprio para a religião, que é o que a gente chama de pintura sacra, música sacra, essas coisas assim. Não é um canto gregoriano, um canto bizantino, ou uma pintura do Michelangelo, né? Essas coisas, elas têm elas vêm de oportunidades de criação artística, mas mais do que isso, elas criam um estilo, né? Elas criam um estilo próprio que você identifica quando você está ouvindo um canto gregoriano, você identifica, opa, quando você identifica aquelas músicas da linha religiosa do Bach, né? Aquela Jesus, a Alegria dos Homens e outras, você identifica ali um estilo
um estilo que no fundo, que tem raízes, né, das relações do compositor com a religião. Vamos lá. Isso se evidencia em vários objetos e processos, ídolos, ícones e outros artefatos religiosos, na padronização das formas comprovadas magicamente, o que constitui um primeiro passo na superação do naturalismo por uma fixação de estilo. O que é essa superação do naturalismo por uma fixação de estilo? O naturalismo é aquilo que a gente hoje em dia chama de naif, né? Arte naif, arte ingênua. Então, o naturalismo seria arte ingênua, arte que se faz assim, sem técnica rudimentar, sem ligação a valores, sem pensar até mesmo no que seriam os valores artísticos que poderiam ser considerados melhores ou piores, ou coisas assim. Então, o naturalismo é abandonado por uma fixação, é superado por uma fixação de estilo. Na música, como meio de êxtase, exorcismo ou mágica apotropaica. Mágica apotropaica é mágica de exorcismo, tá? É uma coisa de você trabalhar para exorcizar. Em feiticeiros que eram cantores e dançarinos mágicos, em relações de tom comprovadas magicamente e, portanto, magicamente padronizadas. As primeiras fases preparatórias na evolução mágica na evolução dos sistemas tonais, nos passos de dança magicamente provados como uma das fontes de ritmo e como uma técnica de êxtase, nos templos e igrejas, como as maiores de todas as edificações, com sua tarefa arquitetônica estereotipada e, com isso, formando um estilo, como consequência de finalidades estabelecidas de uma vez por todas e com formas estruturais que se tornam estereotipadas através da eficiência mágica, em paramentos e implementos de igreja de todos os tipos, que serviram como objetos de arte aplicada. Todos esses processos e objetos foram classificados de acordo com a riqueza das igrejas e templos, oriunda do zelo religioso. Então, aqui nesse texto, nesse parágrafo amplo, vocês vão encontrar vamos dizer, uma arte a serviço, digamos assim, de serviço da religião. Mas uma arte a serviço da religião exatamente para levar para essa religião o lado mágico que essa religião quer que leve. Aquele lado de magia, aquele lado de encantamento. E a afinidade entre ambas foi muito grande, porque é a tal coisa, mesmo quando eu falo, né, mesmo que eu queira falar racionalmente, que eu seja uma seta, com um discurso racional danado, se eu estou falando em Deus, eu estou falando em algo que não pode ser provado, em algo que não pode ser definido racionalmente. Se eu falo em Deus, eu estou falando em algo que terá ou não um encanto sobre os outros. Alguma coisa que depende de fé está sempre dependendo de um encantamento. De coisa, porque em outras palavras, se eu suponho uma vida espiritual, eu não sei de saída como falar racionalmente dessa vida espiritual. Eu sei os caminhos racionais, digamos assim, se eu for um asceta, que podem me levar, ou que eu suponho possam me levar, para a vida espiritual pura. Mas a vida espiritual como tal, eu não sei como racionalizá-la, eu não sei como racionalizar Deus, eu não sei nada disso. Então, eu estou na religião, na medida em que das religiões, né, quando elas saem dividir essas religiões de rejeição do mundo, na medida em que elas estão com essa divisão entre o mundo material e o mundo espiritual, elas já estão botando uma esfera de encantamento nisso. E a importância da arte para, digamos assim, reforçar esse encantamento, para levar ou dizer, ou até sugerir o encantamento da vida espiritual, o encantamento de Deus, ela assim, seria de importância muito grande para isso. Ou seja, esse mundo encantado, esse mundo espiritual encantado,
meu Deus, como é que eu vou sentir esse mundo espiritual? A arte vai, por meio do seu encantamento, até me sentir dentro dessa espiritualidade, dentro daquilo que seria o encantamento do mundo espiritual. É nessa hora até que se sugere que a arte tenha uma espiritualidade própria, porque essa espiritualidade própria é que seria que comprovaria, né, o encanto, né, o encanto da religião, comprovaria esse mundo mágico que a própria religião tem, ou que cada religião sugere. É complicado falar sobre isso. Está dando, não está dando, mais ou menos, como é que está? É complicado, sem dúvida, não é coisa que a gente possa considerar fácil, não, mas é fascinante. Com toda certeza, é fascinante. Então, mas o que nós estamos vendo aqui? Uma associação entre ambas. A razão da associação entre ambas está exatamente na magia. Tá? Magia, nesse sentido que eu estou falando, de encantamento. Encantamento. Para a ética religiosa da fraternidade, tal como para um rigorismo ético a priori, a arte como veículo de efeitos mágicos não só tem pouco valor, como é até mesmo suspeita. O que acontece? Se eu tomar a ética religiosa na racionalidade dela, uma das coisas que eu vou entender é que não é qualquer arte que eu vou aceitar para encantar a religião, para fazer essa ligação com a espiritualidade que a religião quer sugerir. O que eu estou dizendo? Não é qualquer arte que vai, não é qualquer encantamento artístico que será o encantamento que a religião irá aceitar. É preciso. Por quê? Por isso mesmo é que eu tenho a música sacra e a música profana. Um exemplo, tá? Eu posso ter uma arte sacra e uma arte profana, não vou falar só de música. Então, e eu posso ter, no caso, né, religiões que se afastam, no caso do protestantismo, nos seus ramos mais racionais, que procuram afastamento qualquer do encantamento para chegar a uma racionalidade religiosa pura, sem magia. Entende? Uma religião sem magia. E algo que a gente pode ver até nos templos, né, protestantes, ou nos templos até da igreja luterana, nós podemos ver a arte ali é mínima. A arte é mínima, é sóbria. Ela não procura, é uma arte sóbria que tem ali dentro, não procura, no fundo, encantar ninguém. É algo que, até com sugestão de sobriedade, os próprios cantos, não desses picaretas aí que a gente vê no Brasil, aí que ficam cantando nesses programas de televisão, vamos ver. Mas até os cantos são extremamente, digamos, bem comportados, são contidos, vamos dizer assim, em termos até de expressão artística, porque o principal é a racionalidade, o principal é a consciência da razão, daquela razão religiosa, daquela ação racional relativa a valores que aquela religião está botando aqui no mundo. Então, nada de estranho falar que quanto mais racional for essa ética e quanto mais for o apego à ética racional, mais eu vou levar para a arte a minha suspeição, como coisa que possa poluir, corromper a racionalidade. Porque, é claro, o encantamento, se eu quero uma religião totalmente racional, vamos supor assim, num tipo ideal, tá? Totalmente racional, que a racionalidade tem que chegar a uma racionalidade pura para poder chegar à pureza espiritual, se eu pensar uma dessas, ela vai se afastar totalmente. Toda a arte é perigosa,
toda ela é suspeita, porque ela pode encantar. E se encantou, desvia. Se encantar, vai desviar da racionalidade. Se encantar, vai desviar do que está construído. Se encantar, vai desviar do que está construído racionalmente. Está dando para entender? Olha, vamos lá. É difícil, eu sei, mas eu me esforço para deixar isso claro. Bom, a sublimação da ética religiosa e a busca da salvação, por um lado, e a evolução da lógica inerente da arte, por outro, tenderam a formar uma relação cada vez mais tensa. Aqui a palavra lógica usada para a arte me parece um problema que houve algum problema de tradução aqui. Parece que houve. Porque não faz sentido, não é questão de lógica inerente da arte. Seria mais dizer valores inerentes à arte, seria uma coisa melhor. Não é bem que a arte tem uma lógica em si, nesse sentido. Você pode ter uma lógica até dentro dos sistemas tonais, mas isso não é bem o que seria a lógica da arte. Uma técnica de pintura é uma coisa racional, mas não é o que se possa dizer uma lógica da arte. Rigorosamente, a arte não seria lógica, não teria uma lógica. Ela pode ter valores próprios, e valores naquele sentido de que eu não explico, eu não tenho como expressá-los racionalmente. Mas, seja como for, eu sugiro aqui que se considere que uma religião de salvação, uma religião, seja ascética, seja uma religião mística, essa religião entra em tensão com a arte, porque a arte tende a ter valores próprios. Tá? Valores próprios. E se tende a ter valores próprios, colide com os valores da religião. E os valores próprios da arte são sempre valores deste mundo, voltados para este mundo aqui, se não tiverem sido construídos para a religião. Se for um valor puro da arte, é valor para este mundo, não é valor para a religião que está pensando num outro mundo. Todas as religiões sublimadas na salvação focalizaram apenas o significado e não a forma das coisas e atos relevantes para a salvação. Ou seja, no fundo, as religiões acabam abandonando a forma com que se produziu até o encantamento, né? A arte trouxe até encantamento para a religião, acaba abandonando as formas, digamos, emocionais com que os princípios racionais foram pregados, e para chegar a essa pureza racional, que é onde estaria o significado mais autêntico de uma religião ascética. O significado mais autêntico de uma religião ascética não está na magia a qual ela possa recorrer para falar que existe um outro mundo, existe um mundo espiritual. A forma mais autêntica dela é o discurso racional dela. E, por isso mesmo, é aquela coisa, ter cuidado com as formas eventuais eventuais de prática religiosa, que podem conter coisas que podem afastar uma religião do seu significado. Por parte da arte, porém, a ingênua relação com a ética religiosa da fraternidade pode permanecer ininterrupta ou pode ser repetidamente restabelecida, enquanto e com frequência que o interesse consciente do objeto da arte esteja ingenuamente ligado ao conteúdo e não à forma em si. Olha só, o que quero dizer para vocês, e até vou ter que explicar no texto aqui. Primeiro, uma coisa que não sei se a palavra no original seria essa mesmo, não tenho certeza, mas
cabe bem dentro do pensamento do Weber falar em ingenuidade ou inocência da arte aqui. Tá? E quando se fala em inocência da arte, é aquela coisa de que a arte o artista quer se manifestar. E no que ele quer se manifestar, ele é um inocente. Tá? Ele é um inocente. O desejo de manifestação artística, o impulso para a manifestação artística, ele é uma coisa inocente, ingênua. É algo que, desde que se manifeste, pouco lhe preocupa como ele possa se manifestar, sobre que forma se manifestar e para quem possa se manifestar. Eu vou dar um exemplo que vocês vão considerar meio doidão, mas não há outra coisa para fazer. O Glauber Rocha, cineasta, o que ele queria fazer? Filmar. Ele queria filmar. E um belo dia, 1965, o candidato ao governo do Maranhão pela UDN, José Sarney, o contratou para fazer um filme para a campanha dele da UDN. E o que acontece ali? Todos os valores políticos do Sarney, as coisas que o Sarney defendia e tal, a propaganda dele, tinham que estar dentro da boa parte, né, claro, alguma parte tinha que estar dentro daquele filme e encantarem. E o Glauber fez um filme de propaganda para a campanha do Sarney. Cá entre nós, se vocês virem esse filme, vocês vão ficar surpresos. Muito bem filme, muito bem filmado. Muito bem filmado. É aí que você vê a ingenuidade do artista, que está de um jeito tal, ele está se concedendo a um conteúdo, tá? Ele se liga a um conteúdo ali de maneira ingênua e dá toda a qualidade artística que ele tinha como cineasta para aquela propaganda. É a tal história. A política foi veículo para a manifestação artística dele. Para ele, artista, ele se ligou àquele conteúdo de maneira totalmente ingênua, totalmente, digamos assim, descomprometida, vamos dizer. Claro que o patrulhamento ideológico pode vir dizer: poxa, vou fazer filme para o Sarney, não sei o quê, tá. Aliás, daqui a pouco eu conto um caso para vocês que ficou histórico, de uma cineasta que foi impedida de filmar pelo resto da vida porque fazia os filmes de propaganda do nazismo. E aí, condenada o resto da vida a não filmar. É uma atriz, uma cineasta extraordinária, mas condenada a nunca mais exercer a sua arte porque filmou para o nazismo. Né? E aí? Então, há uma relação, como diz assim, a relação entre uma ética religiosa e a arte continuará harmoniosa no que diz respeito à arte, enquanto o artista criador considera seu trabalho como resultado, seja do carisma ou da habilidade originalmente mágica ou do jogo espontâneo. O que acontece? O artista ele pode não entrar em tensão com a religião, porque ele até considera que a habilidade dele é digamos assim, um dom divino, é um carisma, né? Ele pode considerar isso. Então, ele não entra em choque com a religião, não, se manterá sem tensões com os valores religiosos, exatamente por isso, porque ele é alguém que crê, digamos, nos dons sobrenaturais não acessíveis a todos que ele tem para a arte, que tem para aquilo. Então, não haverá choque entre ele e a religião. Mas nota bem, por parte do artista, a religião já pensa diferente. A religião, com a racionalidade dela, ou a política com a racionalidade dela,
não está pensando o artista em forma pura. Ela quer o artista vinculado a seus valores. Ela quer o artista trabalhando para seus valores e não trabalhando para valores que a religião rejeita ou valores que o político rejeita. Dizendo de outra maneira aqui, vamos ser bem claros, se eu pegar o texto do Weber, nem política nem religião tem a inocência do artista. Não sei se melhora falar dessa maneira. E o artista, ele ingenuamente, inocentemente, ele se entrega ao conteúdo que não é ao conteúdo político ou ao conteúdo religioso pelo simples fato de ser artista, de poder daquilo dar condições a ele de fazer a sua arte, que para ele não terá tensão nenhuma com a religião, porque terá vindo também como uma coisa especial, como algo que veio, digamos, dos céus, né, dos céus em especial para ele. Bom, aí nós agora entramos na virada do negócio todo, na virada de tudo isso. A virada de tudo isso vem pela própria leitura que Weber faz da história, da seguinte maneira. Como é que dá a virada? Há uma crescente racionalização da vida prática. Essa crescente racionalização da vida prática, que se espalha por todas as esferas da vida, acabam, digamos assim, sufocando, abafando aquelas que são as nossas forças naturais inocentes. E essas forças naturais inocentes, elas não vão desaparecer, elas vão ficar cada vez mais tensas nas suas relações com esse crescimento da racionalidade. Dizendo a seguinte, os meus, digamos, a minha vocação artística e a minha potência afetiva, e as minhas potências afetivas, ou a minha potência afetiva, elas serão coisas que ficaram em mim com um sentimento de esmagamento ou de impossibilidade diante da racionalização da vida prática. A racionalização da vida prática vem, digamos assim, imprensando, esmagando a minha animalidade, isolando a minha animalidade, oprimindo a minha animalidade. Vamos até usar essa frase, essa palavra, está muito em homenagem até ao centenário do Paulo Freire. Então, há uma virada, então, na história, com esse crescimento da racionalização da vida prática, que provocará uma virada nessas relações. Vamos à leitura aqui. O desenvolvimento do intelectualismo e da racionalização da vida modifica essa situação. Nessas condições, a arte torna-se um cosmo de valores independentes, percebidos de forma cada vez mais consciente, que existem por si mesmos. A arte assume a função de uma salvação neste mundo, não importa como isto possa ser interpretado. Proporciona uma salvação das rotinas da vida cotidiana e, especialmente, das crescentes pressões do racionalismo teórico e prático. É um fabuloso parágrafo. Recomendo a vocês que tenham esse parágrafo aqui recortado e que voltem a esse parágrafo sempre para pensar nesse mundo, no mundo que vivemos hoje. Porque o que está dentro aqui é relativo a um drama, a um drama que nós vivemos e que nos faz ver a arte, depois vamos ver até o amor, como meios de fugir desse drama, de fugir desse esmagamento. Por quê? Porque os valores racionais da vida
vão cada vez mais afastando os nossos valores não racionais, os nossos valores inocentes, as coisas que são, digamos assim, as nossas fontes de vida, nossas fontes naturais de vida, as nossas fontes inocentes de vida, as nossas fontes inocentes de valoração da vida. E o desenvolvimento do intelectualismo, da racionalização da vida modifica e vem esmagando isso. Por isso, a arte ela vai se tornar, ela vai fugir para se viver de maneira independente disso. Eu vou ser artista agora, ou praticar arte, ou usufruir da arte, ou saborear a arte, exatamente para fugir disso, exatamente para fugir dessas pressões do crescente racionalismo teórico e prático da vida. Para fugir do crescente racionalismo teórico e prático da vida, então eu vou correr para a arte. E posso correr para a arte da maneira mais... como eu puder. Eu vou correr para a arte botando uma música para ouvir, cantando, pintando. Eu vou ver obras, visitar um museu de arte, evidentemente. Eu vou, na realidade, procurar coisas que me façam sentir fora das pressões do racionalismo teórico e prático, fora desse crescimento da racionalização da vida prática. Eu vou procurar isso, e a arte é uma coisa que, não importa como eu possa praticá-la, ela vai me dar essa sensação de fuga. E se ela me dá essa sensação de fuga, ela me dá uma sensação também de salvação. Ela pode representar para mim uma salvação, e não importa dizer aqui como cada um possa interpretar essa salvação. O importante é que tenha esse sentimento de salvação. E uma vez tendo esse sentimento de salvação, aí não há dúvida alguma, não há dúvida alguma. Nós vamos competir contra a religião de salvação, ou melhor, competir contra as religiões de salvação. Ou melhor dizendo, nós vamos fazer a arte não mais aderir às religiões de salvação, mas competir contra elas, porque a arte nos dará uma sensação de salvação neste mundo. Nós nos sentiremos, por meio da arte, salvos neste mundo. E não importa como cada um possa estar interpretando isso. O que importa é que nós agora jogamos a religião de salvação para lá, e ao jogarmos a religião de salvação para lá, estamos fazendo isso, competindo com ela, aí ela vai olhar a arte com maus olhos, porque a arte nos proporcionou uma fuga, mas uma fuga não para o mundo espiritual, uma fuga para uma esfera de valores dentro desse mundo. O que está acontecendo nesse momento? A esfera estética, ela passa a ser uma esfera trabalhada não com valores religiosos ou com valores políticos, mas com valores artísticos. Eu passo a ter uma arte que é pensada com valores artísticos. A arte passa a ser, nota bem, a arte passa a ser, ter uma estética artística para ela, e não uma estética religiosa para ela, e não uma estética política para ela, e não qualquer estética moral para ela. Agora a arte conquista para ela uma esfera rigorosamente ou puramente artística para ser praticada, para ser usufruída, como, enfim, saboreada, como nós quisermos pensar isso aí. Será que eu consegui, meu Deus do céu, deixar a coisa de forma clara e até, de alguma maneira, indicar o drama que nós vivemos? No caso, quando ela passa a ter uma estética própria, no caso é quando ela começa a ter valor em si mesma, é isso? Exatamente. Quando a arte passa a ser um valor em si mesmo, ela já se julga por valores de uma estética artística e não de uma estética religiosa. Entende? Porque o que acontece? É aquela sentença do Gerd, você vai pensar a arte, mas pensar a arte de acordo com que valores? Se você pensar a arte com valores religiosos, você está dando à arte uma estética
religiosa. Se pensar arte com valores políticos, você vai dar uma arte com valores, uma estética política. E se você, com morais, por exemplo, hoje nós vivemos uma sociedade em que espalha-se assim uma vigilância muito grande em relação a valores morais, se as pessoas estão fazendo ou não aquilo que é moralmente correto ou que não é moralmente correto. Então, você vai fazer uma arte, vamos dizer, você não pode fazer uma arte machista. Vamos supor, eu vou dar uma coisa só. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Por mais que eu considere bonita uma música popular com letra machista, eu não teria direito a essa música porque é uma estética do feminismo, tá? Que é uma estética moral, a rejeita. Eu não posso ver, olha só uma coisa só, eu não posso ver mais beleza se eu tiver uma estética moral, eu não posso mais ver beleza se a arte está me mostrando uma situação que, para mim, é moralmente condenável. Ela deixa de ser bonita. Ela não tem mais direito, digamos assim, de ter beleza. Vocês querem um exemplo? Vocês querem exemplo? Vocês vão nas músicas, por exemplo, lindíssimas, de um autor naif e ingênuo, como Lupicínio Rodrigues. Tem várias músicas ali que são exatamente daquele machismo gaúcho, bem assim, ingênuo, aquele mais ingênuo. Então, você vê naquilo ali dramas, o Diabo 4, e, no entanto, se você olhar com valores feministas hoje em dia, você vai dizer, não gosto. Não tem beleza. Não tem beleza por quê? Porque você está julgando com uma estética moralista. Vamos supor, aquela coisa que ele fala naquela canção, quem há de dizer que ele está a mulher, que ela parece que ela é profissional de dança no cabaré, tal, essa coisa. Então, ela é muito atraente, todo mundo olha para ela, todo mundo a quer. E tem um pedaço que ele diz assim, o cabaré se inflama quando ela dança. Olha só que coisa bonita. O cabaré se inflama quando ela dança, e com a mesma esperança, todos lhe põem o olhar. Aí diz assim, e eu, o dono, aqui no meu abandono. Pronto, você pode dizer, e eu, o dono, já acabou. Entendem como é que acabou a beleza? O julgamento moral não deixa dizer esse, e eu, o dono, aqui no meu abandono. Ah, que papo é esse, dono da mulher? Na verdade, ele não está nem sendo dono naquela situação, porque ele deixa a mulher dançar e até no final diz, ela nasceu com o destino da lua, para todos que andam na rua, não vai viver só para mim. Mas só o fato de dizer, e eu, o dono, aqui no meu abandono, já pronto, já matou a beleza da... Matou não, cá entre nós. O que nós, por exemplo, que fazemos ciências sociais, temos que ver numa coisa dessa? O que nós sabemos descolar disso? Como é a produção da arte, não importa os valores que aquela arte estava vinculada naquele momento. Você quer ver aquela situação dramática ali descrita de maneira bela. Você quer sentir a beleza daquela situação dramática descrita. É essa que você, como alguém que está, digamos assim, com uma estética artística, que está se relacionando com a arte com uma estética artística, acaba tratando aquela situação que uma feminista moralista diria, não, falou eu, o dono, já não estou mais do lado. Entende como é que é? Deu para ficar claro isso? É aquela coisa também do filme do Glauber Rocha. O filme do Glauber Rocha é belíssimo, 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 belíssimo. Ah, mas foi para o Sarney, aí, pô. Aí, mas o que acontece? Nós, mesmo de ciências sociais, o que nós temos que olhar nessa coisa aí? Entender
que a nossa questão passa por pensar no melhor que nós pudermos, da maneira mais pura que nós pensarmos, com uma estética artística, com um pensamento, pensando no valor artístico da arte, e não no valor religioso da arte, ou não no valor moral da arte, ou no valor político da arte. Essa que eu falei para vocês, essa cineasta alemã, Leni Riefenstahl, ela teve um filme dedicado a ela, ela não pôde nunca mais filmar na vida, chamado A Deusa Imperfeita. Ela foi uma cineasta alemã extraordinária e, exatamente por ela ter feito filmes assim, daquela época do expressionismo alemão, maravilhosos, ela foi chamada pelo Goebbels, né, que era o ministro da propaganda do Hitler, né, para filmar aquelas paradas militares nazistas lá em Nuremberg, para filmar as Olimpíadas de 1936. E ela fez filmes belíssimos, 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 aqueles soldados marchando e tudo, aquelas paradas, o Hitler passando assim diante do povo, e ela filmando o povo, fazendo a saudação. Mas são filmes lindíssimos, lindíssimos, lindíssimos. Só que o objeto do filme passou por uma condenação política, né? O objeto do filme, daqueles filmes. Então, esqueceram a qualidade do filme por causa do conteúdo do filme. E ela foi condenada a nunca mais filmar, porque ela nunca mais conseguiu filmar na vida dela, nunca mais deixaram ela filmar, porque ela fez filmes com aquele conteúdo. E ela, então, a grande paixão artística dela acabou sendo frustrada. Foi punida, né, dessa maneira pelo resto da vida dela. É a tal história. Se você faz uma música para um político numa campanha política, você vai sepultar toda a obra de arte que ele possa ter por causa daquela participação numa campanha política. Vou dar outro exemplo aqui para vocês. Mas isso aí, vou dar um exemplo pessoal, de sentimento em relação à situação. Eu tenho horror do Moreira Franco, sempre tive horror do Moreira Franco. Vocês não eram nascidos, acreditam, ou já não sei, acredito, em 1986, quando houve a campanha dele para governador do estado, e ele acabou eleito. Fizeram um jingle para a campanha dele, genial, e foi cantado por uma sambista genial, que era a dona Ivone Lara. Eu sempre fui admirador incondicional da Ivone Lara e continuei admirador incondicional da Ivone Lara, e, embora eu deteste esse político, o que eu vi naquela campanha, naquele jingle? Uma obra de arte belíssima e muito bem conduzida pela cantora que foi a dona Ivone Lara. Um dia que vocês puderem ouvirem, vocês vão ver. Não sei se talvez vocês já ouviram, que era assim: o nome dele é Moreira, o nome dele é Moreira, o nome dele é Moreira, 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 Moreira. A dona Ivone Lara cantava isso primorosamente, primorosamente. Eu vou condenar a dona Ivone Lara por causa disso? Eu vou dizer que ela não fez uma obra de arte ali na interpretação dela, ou no jingle, que eu não sei também quem foi o compositor daquele jingle. E aquele jingle pegou. De tão bem feito que era, que ele pegou. O conteúdo dele, para mim, não prestava, não presta. Mas cá entre nós, eu vou deixar de reconhecer a beleza daquele jingle, uma obra artística. Impressionante, um simples jingle de campanha, ter aquele impacto que teve, e eu ia reconhecer, mesmo sendo um opositor daquele político. É aí que nós
É isso que eu estou falando, que é pensar a arte como um valor em si mesmo. Não pelo conteúdo que aquela arte mostrou naquele momento. Fica claro isso? Está claro essa coisa toda? São situações que acontecem a 3x2. De alguém fazer arte, e que arte possa fazer, que encantadora arte possa ser aquela, para um conteúdo que nós não gostamos, que nós não queremos. A religião rejeita. Se o conteúdo não é o que ela quer, ela rejeita. É o caso, por exemplo, do Nelson Rodrigues, maior teatrólogo do Brasil, e com detalhe, né, como o próprio Manuel Bandeira falou, o poeta dramático, o maior poeta dramático brasileiro. A poesia dele estava nas peças de teatro, estava nos contos que ele escrevia. Mas o que acontece? Aquelas peças eram proibidas. Ela proibido podia deixar por causa do conteúdo delas. Obras de arte maravilhosas. E, no entanto, eram proibidas. Ele custou muito a ter o reconhecimento da arte dele, da arte que ele produzia, com aqueles conteúdos chocantes, né? Chocantes, das tragédias que ele trabalhava ali de maneira primorosa, e coisas, cá entre nós, extremamente repugnantes, personagens insuportáveis, mas trabalhados com uma arte assim fabulosa. E situações de vida, meu Deus, insuportáveis, mas trabalhados de maneira artística que, minha Nossa Senhora, é aí que a gente vê a coisa da arte. O conteúdo é tal coisa, né? O conteúdo, em geral, é que leva ao julgamento não artístico da arte. Em geral, o conteúdo que leva ao julgamento não artístico da arte. Esse aqui é o problema maior que nós passamos. Vamos continuar aí? Vocês ainda estão segurando o tranco? Ainda posso continuar? Se alguém disser, olha, professor, tem que desligar, porque eu vou ao máximo que puder aqui, se puder. Então, lá, diz assim, com essa pretensão a uma função redentora, a arte começa a competir diretamente com a religião salvadora. Uma coisa que eu já falei aqui para vocês. Toda a ética religiosa racional deve voltar-se contra essa salvação interior mundana irracional. Olha só o que é a racionalidade contra a inocência animal. Aos olhos da reunião, essa salvação é um reino de indulgência irresponsável e um amor secreto. Na realidade, a recusa dos homens modernos em assumir a responsabilidade dos julgamentos morais tende a transformar os julgamentos de intenção moral, de gosto, de mau gosto ao invés de repreensível, em julgamentos de gosto. A inacessibilidade do recurso aos julgamentos estéticos exclui dissensão. Essa frase é engraçada. E vai nos explicar tudo isso aqui. A inacessibilidade do recurso aos julgamentos estéticos exclui dissensão. O que quer dizer isso aqui? Isabel sabe, Maria Luísa sabe, Juliana sabe, sei que não, estou brincando com vocês, que é difícil a gente chegar numa sentença dessa. A inacessibilidade do recurso aos julgamentos estéticos exclui dissensão. Sabe o que quer dizer isso? Gosto não se discute. Entendeu? É isso que, com essa linguagem assim sofisticada, gosto não se discute. Porque aí é que está a questão. Se eu quiser fugir do julgamento moral, eu vou para julgamentos que seriam julgamentos puramente de gosto, estéticos. Tá? Julgamentos estéticos no sentido de puramente artísticos. E aí eu entro o quê? Eu substituo o julgamento moral pelo julgamento de gosto. Aí eu entro naquela do gosto.
É bom gosto ou mau gosto? Weber vai até contrariar isso, mas vamos ver. Daqui a pouco nós vamos ver na leitura que Weber não aceita bem isso. Porque, no fundo, cada um gosta do que quiser. Ou gosta do que vier a gostar. Tem essas coisas. A nossa vida é surpreendente. Tem muita gente que pergunta para nós, muitas vezes, assim, você gosta disso? Como quem diz assim, caramba, pelo que eu conheço de você, não fico admirado de você gostar de uma coisa dessas. E você não gosta, vamos usar uma coisa inspirada na Dolores Duran, você não gosta porque quer, você gosta. A Dolores Duran diz, sim, eu não te amo porque quero. Vamos pegar esse verso maravilhoso e vamos dizer assim, nós não gostamos porque queremos. Gostamos. Mas alguém vai dizer, mas isso é de um mau gosto? Meu Deus do céu. Aí já começa a entrar no outro plano de valores. Mas vamos lá, vamos continuar a leitura aqui. Então, gosto não se discute. Essa passagem da avaliação moral, aqui da avaliação moral para a ética, não é bem isso, não. O original é estética. Talvez o que vocês tenham pego aí pela internet não tenha corrigido isso. Não é essa passagem da avaliação moral para a ética na conduta. É uma avaliação, essa passagem da avaliação moral para a estética na conduta é uma característica comum das épocas intelectualistas. Resulta, em parte, das necessidades subjetivistas e, em parte, do medo de parecer de mentalidade limitada de um modo tradicionalista e filisteu. O que é isso que o Weber está dizendo? Vamos traduzir isso aqui. Já não está em português, mas vamos traduzir para uma linguagem mais simples e mais fácil de entender. É que eu abandono, tá? Eu abandono julgamentos morais. Passo a considerar moralista todo esse tipo de procedimento e rejeitar. Passo a pensar em termos de bom ou mau gosto. Mas o que acontece nisso? O que acontece nisso? Eu estou fazendo isso também porque eu não quero me considerar um moralista. Tá? Eu passo a considerar que o moralismo é um atraso, que o moralista é um impedimento, o moralismo é uma coisa que me impede, digamos assim, de aceitar as coisas que têm valor em si mesmo. O moralismo é uma coisa que me impede de aceitar a arte como um valor em si mesmo, que me impede de rejeitar o filme, de aceitar o filme do Glauber Rocha porque foi feito por Sarney, que me impede de aceitar os filmes da Leni Riefenstahl porque foram feitos para o nazismo, que me impede, enfim, de rejeitar o jingle cantado pela dona Ivone Lara porque foi feito por Moreira Franco. O moralismo me impede de ter um julgamento estético. Mas só que, quando eu chego ao julgamento estético, eu também quero trabalhar pensando em termos de evolução. Aí eu começo a prejudicar as coisas. Eu começo a pensar em termos de bom ou mau gosto, e, com isso, já não estou deixando cada um gostar do que gosta, ou do que vier a gostar. Então, diz, a norma ética e sua validade universal, ou melhor, sua pretensão de uma validade universal, porque está em entre aspas, criam uma comunidade, pelo menos na medida em que o indivíduo poderia rejeitar o ato do outro por alegações morais e, ainda assim, enfrentá-lo e participar da vida comum. Conhecendo a sua própria fraqueza como criatura, o indivíduo coloca-se sob a norma comum. Em contraste com essa atitude ética, afuga a necessidade de tomar uma posição fundamentada em razões racionais e éticas, recorrendo às avaliações estéticas, bem pode ser considerada pela religião salvadora como uma forma muito mesquinha de falta de fraternidade. O que acontece? Essa consideração final que a religião salvadora pode fazer de uma atitude nossa que está fugindo de julgamentos morais é simplesmente uma das hipóteses, que, e no caso, essa hipótese é
a da condenação pela religião de fraternidade, daqueles que se recusam a julgamentos morais. Porque não é... Notem bem, não sei se está claro isso, que fica claro isso que eu vou falar. O julgamento moral, ele é repressor por excelência, tá? Ele é repressor por excelência. E é claro que eu não me sinto com nenhum tipo de liberdade, enfim, eu não sinto nenhum tipo de inocência, de liberdade inocente na minha vida se eu me deixar dominar por julgamentos morais. Claro que a nossa vida está toda cheia disso. Nós sabemos perfeitamente o quanto os julgamentos morais não nos deixam existir de maneira inocente. Mas, apesar de tudo, essa busca da inocência, essa busca da nossa animalidade será uma constante em nós, porque é exatamente na nossa animalidade, na inocência que tem a nossa animalidade, é que estão as nossas fontes naturais de vida. É que estão as nossas forças que nunca moral nenhuma conseguirá jogar fora, nunca conseguirá neutralizar, ou melhor, pode afastar, mas elas sempre reagirão, sempre nos dirão assim para nós: olha, olha, eu estou aqui, olha, eu, sua inocência, sou a sua fonte natural de vida. Eu estou aqui o tempo inteiro pressionando você a se libertar disso, você a se afastar disso. Então, a arte pode ser uma maneira de você ter um contato com essa sua inocência, de você manifestar essa coisa do gosto, não se discute, do que gosta porque gosta, e não deve satisfações a ninguém por gostar disso. Por aí, tá? Bom, para o artista criador, porém, bem como para a mente esteticamente excitada e receptiva, a norma ética como tal pode parecer facilmente como uma coação à sua criatividade autêntica e ao mais íntimo do seu eu. Ou seja, com essas palavras aqui, Weber está falando de maneira elegante tudo o que eu falei agora que eu acabei de falar para vocês, que é esse caminho, né? Essa coisa de nós criadores, enfim, que somos excitados por coisas que nós não sabemos o que são, por coisas não racionais, nós somos excitados, somos pressionados a esconder. O Criador não, o Criador, aí que está. A norma ética é uma coação, a moral é uma coação. E se eu quero liberdade de gosto, se eu quero liberdade de escolha, especialmente na arte, ou até no amor, que seria o item seguinte aqui, eu tenho que afastar as regras morais disso. Senão, não vou ter. Senão, não vou ter. E é tão duro isso que, mesmo quando isso realmente que mesmo quando nós conseguimos chegar a essa, vamos dizer assim, libertação, nós, via de regras, temos que trabalhar essa libertação na intimidade. Não podemos jogar essa libertação em relações sociais. E, digamos assim, ou botar isso de alguma maneira, essa libertação, vista por alguém, vista por aqueles que nos cobram atitudes morais, seja lá diante do que for. Bom, creio que por hoje podemos ficar, não? Ou já está muito sobrecarregado. Eu deixo para terminar esses 2 parágrafos, fazer uma revisão disso que foi visto até agora,
e ler esses 2 parágrafos que faltam, dando apenas uma ligeira introdução na esfera erótica e falando dela. Eu talvez mande para vocês, estou pensando aqui, para a próxima aula, um texto que eu escrevi chamado... É que uma vez eu fui contar essa história para vocês. Bom, então hoje encerramos a aula hoje, tá? Então, eu vou contar para vocês uma coisa, não vou gravar isso, não. Deixa eu só